Na aula de hoje vamos falar sobre tensão elétrica. O que vamos aprender nessa aula? Vamos aprender o conceito de diferença de potencial, os tipos de tensão e como ela se aplica no circuito. Vale ressaltar uma coisa, a gente está separando os tópicos, mas eles são todos interligados. Precisamos falar ponto a ponto, vamos falar de tensão, falamos de corrente, resistência, potência, e depois a gente vai juntar todos eles. Mas nesse momento vamos falar de cada um. A tensão elétrica é uma pressão elétrica, uma força potencial ou uma diferença entre cargas elétricas entre dois pontos. A tensão ou diferença de potencial entre dois pontos impulsiona uma corrente através de um fio, de maneira similar à diferença de pressão que empurra a água de uma tubulação. Vamos entender melhor essa diferença de potencial aqui na tubulação, exemplificando um pouquinho, desenho aqui uma torneira, só para ilustrar como funcionaria. Imagine uma caixa d'água, aqui é um prédio, 2, 3 andares, imagine um prédio, e lá em cima, no topo do prédio, tem uma caixa d'água. Aqui o que está trazendo a água para baixo é a energia da gravidade, tá? A força da gravidade. Porém, vamos trabalhar isso aqui como se fosse um fio. Imagina aqui carregado de elétrons negativos, né? Nós já vimos, mas vale reforçar que sempre o que move no circuito são os elétrons, né? Imagina que seja carregado de elétrons e ele está pelo cano, né? Como a gente falou que os elétrons ficam no fio, no cobre, né? Tudo isso aqui é água. Só que se tivesse só uma pocinha d'água aqui embaixo, ela não teria pressão nenhuma. Ela não percorreria o circuito porque não tem pressão. Então, para gerar essa pressão, nós precisamos armazenar água lá na caixa d'água lá em cima, né? E agora que se você abrir essa torneira, ela imediatamente vai fluir através da torneira. Isso é a diferença de potencial. Aonde está a diferença de potencial? A diferença de potencial está aqui, ó. Entre esse ponto aqui, que é o nível do solo, e o ponto mais alto da água. Quanto maior for a diferença, esse nível de água, maior é a diferença entre esse ponto e esse. Daí a gente consegue começar a entender 127 volts. E se essa água estivesse lá em cima, mais em cima, ela seria a 220 volts. Vamos entender muito melhor isso aqui mais na frente. Mas a gente está entendendo os conceitos básicos. Quando a gente entrar em geração de energia, entrar em geração, transmissão, a gente vai entender como chegou a 220, 127. Mas por hora, vamos entender o que é tensão. E tensão é isso. É a diferença entre dois pontos. Vamos tentar... A gente sabe que esse conceito é um pouco complexo, difícil de entender. A gente vai tentar entender em várias formas. Eu mostrei na caixa d'água. Vamos mostrar agora através desse skatista aqui. Depois vamos desenhar um circuito. A gente vai entender bem isso aqui. Tenham dúvida? Pergunte aqui no chat. Mande uma mensagem pra gente. Vai nas nossas redes sociais, no Instagram, que a gente está sempre comentando sobre isso. Então, assim, faça uma imersão maior no conteúdo. Porque é sempre importante, não adianta você ver essa aula. Comece a olhar para o mundo de uma forma mais crítica, para a tomada, entender a altura da tomada, entender a relação entre elas, começar a entender a luz, para você se tornar um eletricista, como a gente vai propor, você vai te dar todo o conteúdo teórico, você precisa fazer uma imersão total, tá? A gente já passou nossas redes sociais, siga a gente, ou siga outros canais, siga outras coisas, não precisa só seguir a gente, siga outras coisas, para você realmente fazer uma imersão total no conteúdo e realmente isso vai te ajudar muito na sua vida profissional. Vamos tentar entender aqui, através desse skatista, o que está acontecendo aqui nessa figura. Aqui, ó, nós temos a energia potencial. Aqui é como se ele estivesse na caixa d'água, ele está na sua energia potencial máxima, onde ele está ainda nas pistas de skate, carregando energia, e quando este começar a descer, ele começa a criar uma energia cinética. Então, imagine que esse aqui seja um ponto de ruptura.
onde aqui, nesse ponto, no meio da pista, ele está na sua velocidade máxima. Na sua velocidade máxima. E quando passa desse ponto, ele começa a desenergizar. Mas quando ele começa a desenergizar, ele diminui a sua velocidade, porque ele está aumentando, está diminuindo a velocidade. O que está fazendo diminuir a velocidade? A força da gravidade. A gente pode chamar de força G, que é igual a 9, para critério de conhecimento, 9,8 newtons. Então ele começa a desacelerar aqui, está começando a desacelerar. Começando a acelerar, desculpa. Aqui nesse ponto máximo ele está na sua velocidade máxima. A partir desse ponto, ele começa a perder energia cinética e começa a ganhar energia potencial de novo. E aonde é o ponto mais alto de energia potencial? Mais uma vez, quando ele subiu tudo e está estacionado aqui. Se você for perceber, ele vai ficar estacionado no tempo porque ele vai mudar a direção, né? Ele estava nessa direção aqui, depois ele sobe e começa a descer de novo. Então, mas em algum momento ele está no ponto zero. Aqui de novo ele está na sua energia potencial máxima, onde ele está preparado para refazer o movimento e voltar nessa estaca aqui. Então, onde a gente pode explicar a energia potencial elétrica aqui? Ó, aqui é um ponto de diferença de potencial, aqui e aqui. Onde imagine que aqui é de 10 newtons, atribuindo um valor, e aqui é zero. Então ele tem essa diferença de potencial aqui, ó, da rampa de skate. Poderíamos chamar isso aqui que é a tensão desse lado. E aqui ele vai perdendo tensão, depois ganhando tensão de novo. Então, isso aqui pode ser considerado, se a gente pode trazer para conceitos elétricos. A tensão é o quê? O ponto onde ele está preparado para gerar energia, né? Para gerar movimento, mas ele ainda não está em movimento. Ele cria essa tensão entre dois pontos, pronto para gerar algum tipo de força. Vamos ver isso aqui agora no circuito. No terceiro exemplo, eu deixei para desenhar um circuito com vocês, justamente para a gente começar a entender circuitos. Imagine bateria. Vamos imaginar uma bateria aqui. Nós temos um fio, onde a gente vai ligar uma lâmpada. Passando por um interruptor simples. Interruptor simples. Ok. Esse aqui é o polo positivo da bateria. E esse aqui é o polo negativo. Ok? Circuito bem simples. Bem simples para começar. Aonde está a diferença de potencial? Primeiro momento. Aqui. Na bateria. Ligada através da lâmpada no outro polo. O que acontece? Imagine que a bateria, uma bateria convencional, aquelas quadradinhas, seja de 12 volts. Então eu estou dizendo o quê? Que a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é 12 volts. Poderia ser 127 volts. Então vamos lá. Sabemos que agora o novo sentido da corrente, a gente já estudou isso na última aula, é desse lado, né? Convencionado do positivo para o negativo. Agora, esse ponto da bateria está ligado até aqui. Então, se você pegar um medidor, medir desse ponto aqui, a qualquer lugar onde está aberto, em qualquer lugar desse fio aqui, você vai medir 12 volts. Ok? Por que você vai medir 12 volts? Porque, como ela está conectada aqui, então entende que esse lado da bateria, para qualquer lugar, nesse ponto aqui, ele está conectado, e aqui, mesma coisa. Então, existe uma potência, um potencial de gerar energia. Vamos trabalhar assim. Um potencial de gerar energia, mas tensão não gera energia. O que gera energia, né, o que gera trabalho é a corrente, é o fluxo do elétron. A tensão, para medir tensão, a gente não pode ter fluxo. Então, aqui, se eu ligasse um multímetro aqui,
Vamos aprender muito mais sobre o multímetro, vai ter diversas aulas só sobre isso. Mas o multímetro, ele tem, para algumas pessoas já sabem, ele tem 2 palhetas aqui, conectadas a um aparelho, com visor. O visor está aqui. Se nesse caso tivesse aberto, ele estaria medindo aqui. Ele estaria medindo aqui 12 volts. Estaria marcando aqui 12 volts. Por quê? Porque o potencial de gerar energia desses 2 pontos é 12 volts. Agora, imagine que nós tivéssemos conectado esses 2 pontos. Conectamos. Agora, a energia desse multímetro estaria marcando 0 volts. Porque agora não tem mais diferença de potencial. Perceba que, como o circuito agora está fechado, todo o circuito está conectado de um lado ao outro. Então, entre esse ponto e esse ponto do circuito, não tem mais diferença de potencial. Só se e exclusivamente se a gente abrisse esse pontinho aqui. Agora, entre esse ponto e esse ponto, teria os 12 volts. Porque está aberto. Esse lado conecta toda essa parte da bateria aqui e esse lado conecta essa parte da bateria. Aí sim, teria uma diferença de potencial aqui. Mas se por acaso esse circuito estivesse fechado, assim, essa tensão aqui seria 0. 0 volts. Ok? O que podemos concluir nesse momento? Que a tensão ela é uma diferença de potencial. É a diferença de potencial entre 2 pontos. O que vai gerar essa tensão é nossa bateria, nossa geração, né, nossa força eletromotriz, que consegue carregar um lado e o outro de formas opostas e a quantidade de elétrons que vai botar em cada um. Vamos explicar melhor isso aqui. Você vai ter alguma coisa que gere energia. Então imagine que tivesse carregado um corpo e um outro corpo, que eles sejam diferentes. Uma fonte geradora qualquer, uma fonte geradora de energia qualquer, ligada aqui e ligada aqui, consegue colocar uma quantidade de elétrons nessa carga aqui. Ela começa a induzir, separar as cargas para cá, negativas, e bota as positivas aqui. A diferença de potencial vai ser o quanto que a fonte geradora, né, a fonte eletromotriz, que é a força eletromotriz, consegue carregar esses corpos aqui. E aí quando você botar o aparelho, imagina um aparelho que está medindo esses 2 corpos carregados. A quantidade de elétrons que está aqui e aqui é a quantidade de força que ele faz entre eles. Lembra? Que os corpos contrários se atraem. E com isso, você consegue começar a medir 127 volts, 220 volts, 200 volts, 220 volts, 12 volts. É a diferença de elétrons que existe de um caso ou outro. Matematicamente, como que funciona isso? Vamos entender. O que a gente está falando? Então, o que a fórmula de tensão diz? Ela diz o seguinte, que U é igual a E sobre Q. O que significa isso? U é a tensão, U é a energia potencial elétrica e o Q é a carga elétrica. Então, a tensão é o quanto de carga eu consigo levar numa determinada energia. Logo, o que é importante na tensão? A carga nós sabemos, porque é a carga do elétron. Então, a FEM, né, a força eletromotriz que gera a tensão, ela vai variar a energia potencial elétrica. Vai carregar com mais ou menos elétrons um determinado corpo. E quanto mais elétrons, vai aumentar a energia elétrica. Movendo a mesma carga, a gente aumenta a tensão.
Basicamente é isso. A tensão, que é o V, relaciona a energia da força que a gente vai aplicar, né, força Fm, com a quantidade de carga. Só que a carga é fixa. A carga é fixa. A carga, a gente entendeu na última aula que é o Coulomb. Então, o que vai variar é a energia. Por isso que é tão importante que o gerador, né, de energia, que a gente vai aprender nas próximas aulas, ou a bateria, consiga gerar energia suficiente para aumentar a tensão. Quanto maior a energia gerada pelo gerador, né, de tensão, pode ser uma bateria ou um painel solar, ele vai aumentar consequentemente a tensão, porque a carga ela é fixa, ok? Vamos continuar aqui. Então nós temos dois tipos de tensão. Nós vamos ter, assim como corrente, a tensão contínua e a tensão alternada. Contínua, mesma coisa. É uma tensão que ao longo do tempo ela não vai variar. Ela sempre vai ser 12 volts, por exemplo. Essa é as principais fontes de tensão de pilhas, baterias, carregador de celular, né? A saída ali para o celular para carregar a bateria, ela é tudo corrente com tensão contínua. Ao longo do tempo ela não vai variar. Ao contrário da tensão alternada. Se, por exemplo, é 100 volts para estudos, tá? Para estudos vamos considerar 100 volts. Botei 10 aqui, né? Mas é 100 volts. Se é 100 volts, ele vai dar um pico positivo de 50 volts e um pico negativo de 50 volts. A diferença entre esse pico e esse pico é a nossa tensão. Então, na verdade, ela é uma onda senoidal, né? Com uma frequência, e a nossa frequência padrão no Brasil, que isso não altera, é 60 Hz, tá? Não altera, isso aqui é um padrão nacional, que sai lá de Itaipu, lá da fonte geradora de energia. O que significa 60 Hz? A quantidade de ciclos completos, né? O que é um ciclo completo? Ela ir até o pico máximo, voltar no zero, e no pico mínimo e voltar no zero. Isso aqui é uma onda completa. Uma onda senoidal assim dividida assim, ou um círculo completo de 180 graus. Isso aqui é o 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e o 360. Quando acaba uma onda, imediatamente começa a outra. A gente pode fazer um círculo aqui do plano cartesiano, que é a mesma coisa, tá? 0 graus, é qualquer lado, tá? Qualquer lado, mas ó, 0 graus, aqui ou é 90 positivo, se a gente estivesse girando nesse sentido. Aqui é 90 graus, 180 meia volta, 270 ou 90 negativo e 360 e 0. Então isso explica que quando começa uma onda, acaba outra. Então no 360 o ciclo volta para esse ponto 0 aqui. É onde começa a próxima onda. E assim, a frequência é quantos ciclos completos desses a gente faz em 1 segundo. Em 1 segundo. No caso do Brasil, são 60 ciclos. Então, 60 Hz. 60 voltas dessa no segundo. Vamos entender por que isso acontece na aula de geração de energia. Tá? Por último, a gente vai ver a atuação da tensão no circuito. A gente já viu, a gente já falou sobre isso, mas vamos ver aqui a atuação do circuito da tensão. O circuito está aqui. Tá? A gente tem a fonte, onde sai a corrente nesse sentido. Vai sair a corrente nesse sentido, vai passar pela chave, como ela está fechada, ela está passando aqui. Logo, nós temos tensão em todo o circuito. Qualquer ponto do circuito, a tensão é igual, porque ele está fechado. Se eu abrir aqui esse circuito, por exemplo, botar essa chave aqui, ó. Agora imagine que ele esteja aberto, sem a chave. Esse medidor vai mostrar
os 1,5 volts. Por quê? Porque ele está medindo esse lado da bateria e esse lado aqui, tá? Na verdade, não. Na verdade, esse cara aqui vai estar mostrando 0 volts. Porque ó, a bateria não está conectada a esse ponto aqui. Mas esse medidor vai estar mostrando 1,5 volts sim. Porque está conectado aqui e aqui. Se eu conectar essa chave, aqui vai estar mostrando. Porque agora a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto da bateria, né, aqui, ó, que é o mesmo ponto, né, tá interligado aqui, e com a chave ligar aqui, esse cara vai estar mostrando 1,5 volts. Então, atenção, você precisa, diferente da corrente, você precisa passar pelo fio, você precisa medir 2 pontos diferentes do fio. Eu estou medindo a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto. Para critério de curiosidade, existe diferença de potenciais entre um fio, o mesmo fio. Imagina uma seção aqui de um condutor. É muito pequena, mas existe. Imagine que aqui tem um monte de elétrons aqui dentro, tá? Elétrons ao longo do fio inteiro. Entre esse ponto e esse ponto vai existir uma diferença de potencial, mas ela é muito pequena. É na casa dos 0,00001 volt. E isso é imperceptível. Mas por que vai gerar essa diferença? Porque o fio tem resistência. E se a força vem daqui, vai ter mais resistência aqui do que aqui na seção do fio. Logo, esse ponto para esse ponto é diferente, tá? Mas isso aqui, como a gente trabalha numa tensão nominal ali de 127 volts, a diferença entre uma seção pequena é muito pouco. Então você não vai ver isso aqui é imperceptível e desconsiderado dos cálculos. Mas a gente vai ver que numa linha de transmissão, onde você tem 3 fios lá, e chega a ser 700 kV, né? Que é 700.000 volts, uma pequena diferença do fio em metros, você consegue já sentir uma diferença de potencial ali na casa de 1 volt, dos 5 volts, porque a tensão é muito alta. Então a diferença de potencial entre esse fio e esse acaba também sendo muito alta. Então sim, existe uma diferença de potenciais não só em cargas negativas, mas entre duas cargas positivas, que entre elas tem quantidades de elétrons diferentes. Pessoal, essa foi a aula de tensão. Espero que tenham gostado da aula. É uma aula bem interessante, a gente entende o conceito de tensão. É importantíssimo para a continuação dos nossos estudos. Tá? Todas as aulas são importantes, a gente não precisa ficar frisando isso, mas é importante entender que não pule etapas, façam as aulas, deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida, nós responderemos o mais breve possível. E também siga nossas páginas, mais uma vez, reforçando que é importante porque você vai ter um treinamento contínuo, você não vai ficar limitado só a esse treinamento, você vai ver coisas novas, a gente vai mostrar curiosidades. Então, assim, é bem legal você continuar acompanhando as redes sociais, outras pessoas que você gosta também, tá? A gente está aqui para ajudar. E espero que tenha gostado e até a próxima aula.